A palavra Moriá ocorre apenas 2 vezes na Bíblia. A primeira ocorrência dessa palavra na Bíblia encontra-se no livro de Gênesis capítulo 22, verso 2. Na ocasião, Deus diz a Abraão: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Sacrifique-o ali em holocausto num dos montes que eu lhe indicar. Gênesis capítulo 22, verso 2. Entretanto, a segunda vez que o nome Moriá aparece está registrado em 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Ali está registrado que Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Zebuseu, local que havia sido providenciado por Davi. 2 Crônicas capítulo 3, verso 1. Curiosamente, o nome Monte Moriá não ocorre na narrativa do livro de Gênesis 22, 2, que descreve o episódio do sacrifício de Abraão. Nessa passagem, a expressão que aparece é terra de Moriá, um local que, segundo o texto bíblico, havia alguns montes ou colinas, pois Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em holocausto sob um dos montes de Moriá que ele havia de mostrar. Diferente do livro de Gênesis, o livro de 2 Crônicas já traz exatamente a expressão Monte Moriá. O texto em questão se refere ao local em que ficava o Templo de Salomão, na eira de Ornan, ou Araúna, o Zebuseu, onde o Senhor apareceu a Davi. Vale notar que nesse texto nenhuma referência é feita sobre Abraão. A pergunta que fica então é se o Moriá de Gênesis é o mesmo Monte Moriá que aparece em 2 Crônicas. Como já foi dito, é muito importante observar que o fato de que, no livro de Gênesis, a referência não é exatamente Monte Moriá, mas um entre os diversos montes da terra de Moriá. Portanto, não há nenhum argumento devidamente fundamentado que coloque em dúvida a identificação do monte citado em Gênesis como sendo o mesmo local citado em 2 Crônicas. O monte indicado por Deus a Abraão era uma das colinas em que está a cidade de Jerusalém, a quem sabe, talvez a própria colina onde o templo foi edificado. Com essas informações, não é difícil aceitar que o local do sacrifício de Abraão é o mesmo em que posteriormente foi edificado a cidade de Jerusalém. Abraão deve ter percorrido uma distância de aproximadamente 80 quilômetros, que é a distância entre Jerusalém e o sul da Filistia. Considerando que ele partiu com jumento carregado, essa distância pode ter exigido deles exatamente 3 dias de viagem. Ao início do 3º dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido. Uma nuvem de glória pairava sobre um dos montes, e compreendeu ele que a voz que lhe falava era do céu. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente, e não tinha aquele que conferir a preciosa dádiva o direito de reclamar o que é seu? Então a fé repetiu a promessa: em Isaque será reclamada a tua semente, semente numerosa como os grãos de areia da praia. Isaque fora o filho de um milagre, e não poderia o poder que lhe dera a vida restaurá-lo? Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o restaurá-lo. Todavia, ninguém senão Deus poderia compreender quão grande era o sacrifício do pai ao entregar seu filho à morte. Abraão não quis que ninguém a não ser Deus testemunhasse a cena da separação.
mandou a seus servos que ficassem atrás, dizendo: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorá-lo, voltaremos. Gênesis capítulo 22, verso 5. A lenha foi posta sobre os ombros de Isaque, aquele que seria oferecido. O pai tomou a faca e o fogo, e juntos subiram para o cume da montanha. Considerando o jovem em silêncio de onde deveria vir a oferta, tão longe do aprisco de rebanhos, finalmente falou: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que provas foi esta, quando as carinhosas palavras meu pai feriram o coração de Abraão. Ele não lhe poderia dizer por enquanto. Disse apenas: Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Gênesis capítulo 22, verso 8. Chegando eles no lugar indicado, construíram ali o altar, e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou ao seu filho a mensagem divina. Disse: Meu filho, a voz do Senhor veio até mim e pediu para que eu sacrificasse você, e peço que você me perdoe. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs à resistência. Poderia escapar desse destino se houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifestado perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Era participante da fé de seu pai e sentia honrado sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura procurava aliviar a dor de seu pai, ajudando ele as mãos desfalecidas de seu pai a amarrar a si mesmo sobre o altar. E agora as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado. Em seguida, Abraão levanta o cutelo para matar o menino, quando o braço subitamente lhe é detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste seu filho, seu único filho. Gênesis capítulo 22, verso 12. No mesmo instante, Abraão viu um cordeiro atrás dele travado pelas pontas do chifre no arbusto, e prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu-a em lugar de seu filho. Em sua alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado. Chamou então de Deus proverá. Ali, no monte em Moriá, Deus outra vez renova seu concerto, confirmando com juramento solene a bênção a Abraão e a sua semente, por todas as gerações vindouras. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Gênesis capítulo 22, verso 17. O grande ato de fé de Abraão permanece como a coluna de luz
iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. Abraão não procurou se esquivar em fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de 3 dias, ele teve tempo suficiente para raciocinar e para duvidar de Deus se estivesse disposto a isso. Poderia ter considerado que ao tirar a vida de seu filho faria dele um homicida, um segundo Caim, que isso faria com que seu ensino fosse rejeitado e desprezado, e isso destruiria o poder para fazer o bem a seus semelhantes. Poderia também ter alegado que a sua idade o dispensaria da obediência. Mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas. Mas não se deteve a discutir como a promessa poderia ser cumprida caso Isaque fosse morto. Não se deteve a arrazoar com seu coração dolorido. Sabia que Deus é justo e reto em todas as tuas reivindicações, e arrisca obediência à ordem. Quando Isaque perguntou sobre o animal para o sacrifício, Abraão deu uma resposta intrigante. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Alinhado com essa incrível história de Abraão, no Monte Moriá, muito antes da cruz, o cordeiro sacrificial preso pelo chifre entre os arbustos aponta diretamente para Jesus. Ele é aquele que foi visto ali, como Abraão explica mais tarde. No monte o Senhor se proverá. Gênesis capítulo 22, verso 14. O próprio Jesus apontou para essa declaração profética de Abraão quando disse: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. João capítulo 8, verso 56. Foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do Evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que ele compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício perfeito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Um dia em Berseba saí, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro para si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro para si, Deus
Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá.